Situação complicada. Com a decisão tomada pelos jogadores e não entrar em campo, foi decretado WO. Muita gente se pergunta o que pode acontecer com o time depois de tudo isso que aconteceu. Para isso, a gente trouxe aqui no estúdio o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina para esclarecer justamente essa situação. Doutor Mário César Bertoncini está aqui com a gente para conversar um pouco. Muito bom dia para o senhor. Talvez não seja um bom dia para os torcedores do Figueirense, né? Mas, doutor, o que todo mundo quer saber, WO decretado, a partir de agora, o que pode acontecer com o Figueirense? Bom dia, Grazi. Bom dia a todos do SC no Ar. O Figueirense, por não comparecer e dar causa à não realização da partida ontem, o chamado WO, irá responder um processo junto à Comissão Disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o órgão que fiscaliza e julga os casos de disciplina e infração de regulamento dos campeonatos brasileiros. Não está ainda caracterizado o WO. Ontem nós tivemos o fato WO. O Figueirense vai ser denunciado no artigo 203 do Código Brasileiro e, conforme a nota que a gente acabou de presenciar aqui, provavelmente essa vai ser a linha de defesa do clube. Vai dizer que providenciou toda a logística necessária e os jogadores é que não entraram em campo. E o tribunal, a comissão disciplinar e depois, se houver recurso, o pleno, é que vai decidir se isso é um justo motivo que o Figueirense teve para não comparecer ou se entender que não é um justo motivo, fica caracterizado o WO. É muito importante entender que para ter uma reincidência, ou seja, para o Figueirense ter um segundo WO que ensejaria a eliminação, é preciso que esse primeiro seja julgado até o fim. Por exemplo, hipoteticamente... É o que todo mundo quer saber, né, doutor? Justamente a partida de sábado, exatamente, né? Se o novo WO acontecer. Nós não queremos que isso aconteça. Exatamente. Porém, se o clube, os jogadores de novo não entrarem em campo no sábado, ou na terça, ou no outra quinta ou sexta, nas próximas rodadas, só vai ficar caracterizada a reincidência a partir do momento que esse jogo de ontem tiver sido julgado. Acredito que no máximo de 10 a 15 dias exista já o primeiro julgamento. O Figueirense, naturalmente, se perder, pode recorrer e mais uns 10 ou 15 dias para o segundo julgamento. Então, nós estamos falando que, para fins de reincidência, pode ser que esse jogo de ontem ele só tenha a reincidência determinada mais ou menos lá pelo dia 20 de setembro ou um pouquinho antes. Até lá, se o Figueirense, infelizmente, não comparecer em mais jogos, na minha opinião, não está caracterizada a reincidência. E esse é o texto do artigo 179 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Fala que, para fins de reincidência, se considera a data do evento em relação ao julgamento anterior. Ou seja, o Figueirense foi julgado numa segunda-feira, a partir da terça-feira, quando não existe mais recurso, aí sim, aqueles jogos subsequentes caracterizariam a reincidência para fins de eliminação do torneio. Ou seja, se o Figueirense não entrar em campo diante do CRB, o que acontece no sábado, às 19 horas, já marcado aqui para Santa Catarina, isso não caracteriza um segundo WO ainda para o torcedor ficar essa eliminação da competição, que é a preocupação de todos. Só vai caracterizar depois do primeiro julgamento, exatamente, se isso realmente for comprovado. Ontem nós tivemos o fato e ele ainda não foi julgado. A partir do momento que o julgamento se encerra, do jogo de ontem, é que começa uma nova etapa onde o Figueirense, se tiver um segundo WO, é considerado reincidente. Claro, sendo condenado no segundo WO também. Agora, doutora, o que preocupa também é a questão dos jogadores, né? Pode acontecer uma demissão coletiva, uma troca de time, se a diretoria, legalmente isso pode acontecer, se a diretoria decidir isso fazer? Essa é uma discussão bastante complexa, porque a Lei Pelé autoriza os jogadores a não treinarem ou atuarem se as remunerações estiverem em atraso. Mas essa é uma discussão trabalhista. O arranhão à instituição ele já está caracterizado, isso já virou notícia, né, mundial. Mas a questão trabalhista é um outro aspecto, os jogadores vão justificar que não entraram em campo porque tinham direito de imagem, FGTS e salário atrasado, não é só salário, são remunerações, e o clube vai dizer que tinha um acordo, que eles não tinham um justo motivo. Então, essa celeuma vai se resolver na Justiça do Trabalho.
Por enquanto, na Justiça Desportiva, existe esse dano em relação à competição, chamado dano desportivo, que é a perda de pontos e a possibilidade de ser caracterizado uma reincidência no futuro em uma eliminação do campeonato. O Figueirense ficaria com a pontuação zerada e ele seria, então, rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2020. Com esse WO, ele não perdeu pontos. Não. Só não venceu. Não caracterizou nenhuma pontuação, né? Exatamente. Ele perdeu, mas é provisório. Ele chegou a perder pontos. Sim. Existe o jogo, pelo regulamento, foi 3-0 para o Cuiabá. Porém, essa decisão de 3-0 para o Cuiabá só vai se confirmar com o julgamento até o final pela Justiça Desportiva do jogo. Por quê? Porque o Figueirense vai apresentar mais ou menos essa justificativa que a gente acabou de ler na tela aqui, de que deu todas as condições e que os atletas não quiseram jogar. É uma discussão jurídica, entendo que o Figueirense está... Mas ele pode perder pontos, doutor? Pode. A tese do Figueirense é bastante difícil de ter êxito, porque, de fato, o clube não entrou em campo. Diferente de um avião que não consegue chegar no destino, ou quando é via rodoviária uma ponte ou um dano no ônibus. Ontem não, o time estava no estádio e fez uma opção, os jogadores fizeram a opção de não entrar no gramado. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista, seus esclarecimentos aí para o torcedor do Figueirense, né? Vamos esperar que esse novo WO não aconteça, essa é a nossa expectativa. Sim, vamos torcer para que não aconteçam desdobramentos piores desse episódio. Obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Bom dia.